domingo é dia de louvar ao Senhor, domingo é dia de ouvir a palavra do Senhor. Eu queria o carinho de vocês, auditório querido, para o nosso irmão, que agora vai vir pregar a palavra de Deus para nós, o Robson Nunes, falando da misericórdia divina na minha alma. Cadê o Robson Nunes? Uma salva de palmas para ele, e a gente canta, preparando o nosso coração. Robson, que bom que você está aqui, irmão. Estenda suas mãos para ele, vamos cantar, preparando o coração para esse momento tão especial. A misericórdia divina na minha alma. Robson Nunes. Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Canta mais uma vez, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso, sozinho eu não quero mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. E clama ao Espírito Santo, eu quero amar, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vamos cantar mais uma vez isso? Eu quero amar, eu quero ser. Cante, vai. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Quem está feliz aí, levanta a mão e diga: eu sou feliz. Olha para quem está no seu lado e diga bem assim, ó: você é uma pessoa feliz e muito abençoada. Isso. Declara para essa pessoa que ela é uma pessoa muito, mas muito abençoada. Amém, irmãos? Amém. Podemos assentar por alguns instantes para nós partilharmos aqui aquilo que é a voz de Deus para nós. Veja, irmão, que toda vez que alguém se coloca diante desta palavra, toda vez que alguém se coloca a ministrar, é a boca de Deus falando. E portanto, se é a boca de Deus falando, nós temos que prestar todo o nosso zelo pela palavra de Deus, todo o nosso amor, todo o nosso carinho, porque é voz de Deus. Amém, irmãos? Por isso, diga para quem está do teu lado bem assim, ó: é Deus que fala. Amém. Irmãos, antes de nós tomarmos o texto que nós iremos partilhar, deixe-me apresentar para vocês, para nós entrarmos num clima de família, um clima de família mesmo, né? Nós temos que nos conhecer. Me chamo Robson Nunes, como o padre já anunciou. Tenho 33 anos, idade boa, né, irmãos? Idade de Cristo, né? 33 anos de muita bênção, mas de muita misericórdia de Deus para conosco também. Sou casado hoje com a Dani, que está neste momento com certeza lá junto com o Davizinho sentado e vendo através da TV. Sou casado com a Dani há 11 anos, 5 meses, 18 dias exatos hoje. Ou melhor, 11 anos, 5 meses, 18 dias, completa daqui a pouquinho, 3 horas da tarde.
Irmãos, certa vez alguém me perguntou assim: Robson, mas por que nas suas apresentações você sempre diz o ano, mês, dia e hora? Deixa eu falar um segredo para você, irmão. Eu sempre costumo dizer isso porque nós temos a obrigação de memorizar e sempre trazer à memória aquilo que nos é importante. E quando eu subi na igreja São Judas Tadeu, no altar, recebi a minha esposa às 3 horas da tarde. Esse horário é familiar para você, irmãos? Às 3 horas da tarde. E quando eu disse sim, este momento se tornou um dos momentos mais incríveis da minha vida. E eu nunca vou se esquecer disso. Veja só, irmão, irmã, Deus, Ele é misericórdia, e se Ele me trouxe aqui hoje, é para que nós, juntamente com este mundo que hoje acompanha, nós possamos proclamar as misericórdias de Deus para nós. Deus quer isso. Tem um menininho chamado Davi, de 2 anos e 2 meses, e no mês de julho, o quarteto de casa vai ser completo com a vinda da Maria. Seremos 4. Bendito seja Deus por isso. Deus é fiel. Deus é fiel. E tenho a graça, já fazem 19 anos que eu faço parte da Renovação Carismática Católica, desde o ano 2000, que eu faço parte desse movimento lindo, abençoado. E neste ano de 2019, eu tive um dos maiores presentes da minha vida, que é ser aceito como principiado, ou seja, estou no 1º ano de principiado com o carisma Recado. Ou seja, hoje eu faço parte da família Recado. O que me faz muito feliz. O que me faz uma pessoa muito feliz. Irmãos, Deus nos chamou aqui para nós vivermos e experimentarmos o melhor dele. Diga assim comigo: eu quero experimentar o melhor dele. Irmãos, então nós vamos hoje partilhar algo fantástico aqui. Por quê? Nós falamos durante todo esse dia sobre misericórdia, até porque hoje é o dia da misericórdia, é o dia que nós estamos festejando, não que os outros dias não sejam, todo dia é dia de misericórdia, mas hoje é a festa, hoje é a comemoração, a igreja comemora hoje. E todo esse dia foi voltado a Raquel, o Padre Milton, o Padre Eduardo, lá no comecinho da manhã, enfatizaram que Deus é misericórdia. Mas eu gostaria de trazer para você um texto bíblico, evangélico, para nós vivermos e vermos a experiência do misericordioso com o miserável. Sabe o que é misericórdia? Misericórdia é a chave, irmãos. A misericórdia é a chave que liga o misericordioso com o miserável. A misericórdia é a chave que liga Deus e nós. Vamos ver o que a palavra diz para nós, irmãos? Abra comigo então, no Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículo 11. Alguns, quando ouvem Lucas 15, 11, já sabem de cor, né? Já sabem exatamente qual o texto que iremos ler. Pois bem, é um texto que por muitas vezes nós lemos, ouvimos pregações acerca dela, mas sempre esse texto tem algo a nos trazer de novo. É a parábola do filho pródigo. É a parábola do filho que saiu e um dia refletiu e caiu em si. Veja o que o texto diz, irmãos. Lucas capítulo 15, versículo 11. O texto diz assim: e disse também, um homem tinha 2 filhos, o mais moço, ou seja, o mais jovenzinho. Ele disse ao seu pai: meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. E o pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, preste atenção, olha só o que a palavra diz. Pouco tempo depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais jovem, o mais moço, para um país muito distante. E lá dissipou
toda a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome. E ele começou a passar penúria. Foi pôr-se a serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai, que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Vou me levantar e irei ao meu pai e lhe direi: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com o teu pai. Estava ainda longe, quando o seu pai o viu, e movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, eu já não sou digno de ser chamado o teu filho. Mas o pai falou aos servos: trazei-me depressa a melhor veste e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também o novilho gordo e matai-o, comamos e façamos uma grande festa. Este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram uma grande festa. Vamos aplaudir a palavra de Deus com muito amor, com muito carinho. Pode ser mais forte, irmãos. É para a palavra do Senhor que estamos aqui aplaudindo. Isso. Amado irmão, ao olhar esta parábola, ou seja, essa história, parábola é história, e Jesus gostava de contar histórias, porque irmãos, quando Jesus contava história, ele conseguia atrair todo tipo de gente. Ele atraía os adultos, ele atraía as crianças, ele atraía todas as pessoas que estavam à sua volta. E Jesus gostava de contar histórias, ele gostava de fazer paralelo da realidade com a história. E é verdade, não é, irmãos, que se nós formos olhar essa história, passam-se séculos e ela se torna tão presente em nós. Veja o tema desta pregação: a divina misericórdia, a misericórdia divina na minha alma. E nós vamos ver aqui como que a misericórdia, ela se faz em nossa alma. Este pai, quando ele recebe o filho, e o filho diz assim: pai, dá-me a parte que me cabe da herança. Ei, mas espera aí, quem recebe herança, irmão? Quem recebe herança? A herança só é dada depois da morte. O que esse filho está pensando, pedindo já a parte da herança? Pedindo ao pai: olha, separa o que me cabe e me dê. Eu, como gosto sempre de olhar as entrelinhas, eu comecei a mergulhar neste momento da palavra, sem seguir na resposta do pai. Eu comecei a olhar as entrelinhas que diz exatamente o pensamento do pai e o filme que passou na cabeça dele. Você quer mergulhar junto comigo? Você imagina só o filme que passou na cabeça daquele pai quando o filho chega assim e diz: pai, eu quero a parte da herança que me cabe. O pai logo pensou: se eu der a parte da herança, o meu filho já está pensando que eu estou morto para ele. Vamos para as entrelinhas? Um filme passa pela cabeça daquele pai e começa a lembrar quantas vezes aquele pai, durante as madrugadas e noites, levantou para ver se o filho estava bem coberto. Quantas vezes aquele pai se levantou durante as madrugadas, porque tinha hora certa para dar o remédio. Quem é mãe, quem é pai que sabe disso, né? Eu sou pai também, e nessa semana o Davizinho, ele está tomando antibiótico, por conta de garganta, e você tem certinho os horários, então você levanta de madrugada, fica medindo temperatura por causa de febre. Eu lembrei e fiquei imaginando a cabeça desse pai, lembrando de tudo isso. Quantas vezes ele deu banho, limpou, quantas vezes esse pai abraçou aquele filho, quantas vezes?
Veja o filme que passa na cabeça desse pai. Mas, irmão, o mais interessante é que o filho não disse que está indo embora. O que o filho disse? Me dá a parte da herança. A palavra diz assim: poucos dias depois, ele foi embora. Aí, irmão, você começa a imaginar nos dias de hoje o porquê que muitas pessoas saem da igreja quando recebem uma bênção. Nós vamos à igreja e nós pedimos ao Senhor: Senhor, dá a graça de eu trocar a minha casa, né? Ou comprar o meu carro para eu ir para a igreja. Eu quero comprar uma moto porque eu quero ir para o grupo de oração. Eu quero comprar um carro porque eu vou servir ao Senhor. Você conhece pessoas que quando receberam a graça de Deus, a bênção, saíram embora? E não voltaram mais para a igreja? Conhece alguém, não? São muitas pessoas. E isso, irmão, não é uma realidade de hoje, não. É bíblico. Quando nós recebemos uma parte de Deus, muitas vezes nós temos a tendência de sair e ir embora, e o filho fez isso. O filho, ele pegou tudo aquilo que lhe competia e trilhou uma estrada para um país distante, conforme diz o texto. E lá ele viveu uma vida dissoluta. Aí eu fui pegar e ver qual era o significado da palavra dissoluta. E eu cheguei justamente num significado tão triste. Uma vida desregrada, uma vida infiel, uma vida sem responsabilidades. Este filho, esse jovem moço, ele saiu e começou a gastar todo o seu dinheiro justamente com aquilo que não tinha valor. Ele começou a estragar a sua vida com as meretrizes, começou a beber, começou a se drogar. Ele fez tudo o que ele podia, mas num determinado momento, meu irmão e minha irmã, esse jovem caiu em si. E ele começou a pensar: quantos empregados há na casa do meu pai? E olha, eu paro aqui agora e abro um parênteses para partilhar com você o seguinte: quando este filho, ele caiu em si, e começou a dizer: quantos empregados há na casa do meu pai, que tem pão em abundância, e eu estou aqui a morrer de fome. Vou voltar para o meu pai, e vou dizer ao meu pai: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não mais sou digno de ser chamado teu filho. Olha só a autoestima desse jovem. Olha a autoestima desse jovem, aonde foi parar, irmão? Esse jovem poderia falar assim: ei, vou voltar para a casa do meu pai para eu ter aquilo que eu tinha. Mas você imagina a cabeça do jovem pensando: aquilo que eu tinha eu perdi. A baixa autoestima tomou conta daquele coração. E ele começou a pensar o quê? Vou voltar, mas para ser um empregado. Vou voltar para ser um servo. Irmãos, como eu disse para vocês, eu gosto de mergulhar nas entrelinhas. Você imagina só, desde quando aquele jovem caiu em si, até quando ele voltou para a casa do pai, quanta coisa aconteceu. Quanta coisa aconteceu. E eu começo a me lembrar também da minha vida. Eu dizia para vocês que um filme passou na cabeça daquele pai. E eu começo a me lembrar do meu pai. Eu me lembro do meu pai. Quantas vezes, irmãos, eu estava deitado na minha cama, eu era pequenininho, eu deitado na minha cama. Estava frio. E quando caiu o cobertor no chão, a gente é pequenininho, né? Criança é sempre aquela criança que tem medo de pegar as coisas no chão. Sabe por quê? Porque a criança tem medo de colocar a mão e vir um bichão por baixo da cama e morder o braço, né? É assim ou não é? Quando a gente é criança, a gente tem medo de muita coisa. Então, quando caía o cobertor, eu ficava bem assim, sabe? Me encolhia bastante para eu me esquentar, mas eu não tinha coragem de pegar o cobertor. Sabe por que eu não pegava o cobertor? Além de ter medo. Olha só agora, ó, escuta só. Eu deixava o cobertor cair e não pegava. Sabe por quê? Porque eu sabia que daqui a pouco o meu pai ia se levantar e ia conferir se eu estava bem coberto. Eu sabia disso. Certa vez eu estava discutindo com a minha mãe, e a gente discutia bastante, a gente discutiu bastante nesse dia, e eu cheguei a ponto, irmão, olha, presta atenção, eu cheguei a ponto de olhar para minha mãe,
e fala bem assim para minha mãe, apontei o dedo para ele e falei, mãe, você é insignificante para mim. E a minha mãe sempre foi aquela, ela está ouvindo agora, né? Está assistindo. A minha mãe sempre foi aquela assim que, sempre, ela fala mesmo. Enquanto um estiver falando, ela fala também, e vai. Mas quando eu falei para ela, mãe, você é insignificante, ela silenciou. Ela foi para o quarto, e eu percebi o grande mal que eu tinha feito. O que eu pensei? Eu pensei assim, quem vai fazer janta para mim agora? Quem que vai me acordar amanhã para ir na escola? Eu falei, nossa, olha o que eu pensei, né? Aí passou-se o dia, minha mãe não falou muito comigo nesse dia, mas chegou 6 horas, 7 horas da noite, é a hora da janta. Daqui a pouco eu só ouço um grito, Robson, vem jantar. Eu falei, hã? Jantar? Mas eu xinguei ela agora há pouco, eu xinguei a minha mãe, e ela me chamando para jantar. Eu tinha remédio para tomar de madrugada, a minha mãe levantava, ia na porta, batia, Robson, hora do remédio. Eu falei, mas que isso? O dia seguinte eu tinha que acordar de manhã para ir para a escola. A minha mãe ia lá, me empurrava e dizia, Robson, hora de ir para a escola. E eu cheguei a uma conclusão. Pai e mãe não se substitui por nada. Por mais que nós saiamos das nossas casas, porque nós casamos, filhos não foram criados para ficarem longe dos seus pais. Por mais que você vá daqui para um outro país, quanto mais perto você estiver no coração do teu pai, mais você cresce, mais você se sustenta. Quer a prova? O filho se afastou não somente de distância física. Este filho se distanciou com o coração. Este filho, ele foi viver a sua vida. Sabe por que nós saímos da casa do pai? Nós saímos porque nós estamos presos aos nossos desejos e projetos. E este filho moço, normalmente, a gente vê, né, sempre o mais jovenzinho, ele tem a tendência do que? Vou viver a minha vida, vou seguir os meus sonhos, e esse jovem foi. Mas ele caiu em si depois de um tempo e disse, eu estou aqui passando dificuldades e na casa do meu pai eu tinha tudo. Vou voltar e vou falar para o meu pai, me tratar pelo menos como um empregado. E ele volta pela estrada. E como eu dizia, olhando pelas entrelinhas, quantas vezes esse filho desanimou de voltar, dizendo, meu pai não vai me aceitar. Quantas vezes esse filho pensou, eu não vou voltar porque o meu pai não vai me aceitar, ou seja, eu tirei tudo o que ele tinha, e gastei tudo, eu não vou voltar. Mas ao mesmo tempo uma força lhe impulsionava para que ele continuasse andando, e ele voltando, até que ele vai se aproximando. Quando ele percebe que ele já está na estrada, próxima à casa, o coração começa a bater mais forte, o coração começa a palpitar, o coração começa ali palpitar de maneira sobrenatural, porque ele estava voltando de um lugar que ele nunca deveria ter saído. Meu irmão e minha irmã, de novo, repito para você, filhos não foram feitos para ficar longe dos seus pais. O pai, ele conhece o cheiro do filho, o filho conhece o cheiro do pai. É impressionante, mas eu conheço o cheiro do meu pai. Eu estou aqui e sei o cheiro dele. Eu sei o cheiro. Olha, interessante, irmãos, deixa eu dizer isso para você. Das últimas vezes que meu pai tem ido em casa, sempre eu pego uma camisa minha e dou para ele. Mas como assim? Eu vou lá, pego uma camisa, uma polo que eu tenho no cabide e falo assim, pai, essa é a camiseta de hoje, pode levar. Ele, nossa, Robson, mas por que você está dando suas camisetas? Não, é para você, leva. Quanto mais você vir em casa, mais camisa você leva. E ele dizia, mas por quê? E eu sempre falei assim, não pai, porque eu tenho várias aqui, então vai levando. Eu vou falar pela primeira vez isso na TV. É a primeira vez que eu estou na TV, mas vou falar a primeira vez, até para ele, que ele também não sabe disso. Sabe por que eu dou as minhas camisas para o meu pai? Quando ele está indo em casa, as últimas vezes que ele foi, eu sempre dei uma camisa para ele. Existe um segredo por trás disso. Que quando eu dou uma camisa minha para o meu pai, ele leva, eu consigo me olhar para ele e me ver nele, porque é dele que eu saí, dele que eu aprendi. E toda vez que eu vejo uma camisa sendo usada por ele, minha, eu me lembro quem eu sou verdadeiramente e quem eu devo ser
para o resto da minha vida. Esse é o grande segredo. Filhos não foram feitos para ficar longe dos seus pais. O pai conhece o cheiro do filho, e esse pai ao longe estava olhando para aquela estrada. Todos os dias aquele pai estava na estrada, ali na porta, olhando para aquela estrada, dizendo: ele vai voltar. Os servos diziam: mas ei, o que você está olhando na estrada? Aquele pai disse: esquenta não, continua o teu serviço aí que eu estou apenas esperando. Mas o que você está esperando? Aquele que nunca deveria ter saído. O pai sabia que aquele filho um dia ia voltar. O pai sabia que um dia, aquele mesmo filho que trilhou uma estrada de ida, voltaria. Porque, como eu estou dizendo várias vezes, o filho não foi criado para ficar distante dos pais. Quando o filho se distancia do pai, perde-se sustento, perde-se vida, perde-se suporte. E foi o que aquele filho começou a viver. O pai alcança no seu olhar, surrado, cansado. O pai enxerga e vê aquele filho vindo, cambaleando pelos problemas da vida, cambaleando pelas machucaduras que ele tinha, cambaleando porque ele estava doente, cambaleando porque ele já não tinha força para caminhar. Aconteceu então que aquele pai sai num desespero correndo. E quando ele chega, ele abraça aquele filho. Ei, irmão, presta atenção, olha que interessante. Ele abraça aquele filho, lasca-lhe um beijo, e ele pula e abraça com força. E o que o filho diz? Pai, eu pequei contra o céu, contra ti. Eu não sou digno mais de ser chamado teu filho. O pai não quis nem ouvir. O pai fez de conta que nem ouviu. E o que ele disse? Servos, traz roupa nova, traz o anel, traz sapato novo, mata o novilho e vamos fazer uma festa. Mas interessante, como que a roupa estava preparada? Por que quando o filho chega, o pai já fala: traz a roupa, traz o anel? Porque, irmãos, olha só que interessante, o pai sabia e o pai deixou separado. O pai deixou separadinho, porque ele sabia que quando o filho dele chegasse, ele não podia perder tempo. E quando o filho se aproximou, ele disse: pode trazer a roupa, pode trazer a sandália, pode trazer o melhor anel, porque o meu filho estava morto e agora ele tornou a vida. E olha só que lindo, olha só o que diz este refrão, olha só o que diz esse refrão, e você sabe, e você vai cantar junto comigo. Confiei no teu amor e voltei, sim, aqui é o meu lugar, eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Vamos cantar isso? Confiei no teu amor, vai. Confiei no seu amor e voltei, sim, aqui, vai. Sim, aqui é o meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Olha só agora esta parte da estrofe, diz assim, ó: nem deixastes me falar da ingratidão, morreu no abraço mal que eu fiz. Festa, roupa nova, olha só. Festa nova, anel, sandália. Opa! Voltei, a vida sou feliz. Vamos de novo, vai. Nem deixastes me falar, vai. Nem deixastes me falar da ingratidão, morreu no abraço mal que eu fiz. Festa, roupa nova. Festa, roupa nova, anel, sandália aos pés. Voltei, a vida sou feliz.
seu amor. Cante, vai. Confiei no seu amor e voltei. Sim, aqui é o meu lugar. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei os teus bens, ó Pai. Eu gastei meus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Este pranto em minhas mãos. Imagine só aquele filho chegar e entregar apenas lágrimas. O filho, quando se encontra com o pai, ele entrega as lágrimas, porque não tinha mais nada que entregar. Você imagina só, meu irmão e minha irmã, hoje talvez seja o tempo, talvez seja o dia, não só nós que estamos aqui nesse ambiente, mas quem está em casa também. Você que está sentado agora, de qualquer parte deste mundo, que esteja pensando, será que eu volto? Será que eu não volto? Será que o meu pai vai me receber? Será que ele vai me querer de volta? Ei, é o tempo de você voltar. É o tempo de você voltar agora e se encontrar, porque o pai te espera. Refletir, parar, é para nós. Quantos de nós não precisam voltar aqui? Voltar e se entregar a quê? A misericórdia. Lá no começo desta partilha, dessa pregação, eu disse, o que é misericórdia? É a chave. A misericórdia liga o misericordioso com o miserável. Quem é miserável? Nós. Por quê? Aí eu fui também ver qual seria o significado da palavra miserável. Sabe o que eu encontrei? Pobre. Muito pobre. O miserável é aquele que é muito pobre. Somos nós. Nós não temos nada além da graça de Deus. A misericórdia do Senhor, ela nos alcança para nos resgatar. Irmão, a misericórdia do Senhor está querendo nos resgatar da mesma forma que este filho, este moço, este jovem saiu para uma vida toda desregrada. A misericórdia alcançou, porque houve decisão. A misericórdia só foi possível alcançar aquele jovem porque houve decisão. Quantos aqui, eu quero perguntar para você, quantos aqui se decidem pelo Senhor? Levanta a mão e diga, eu me decido pelo Senhor. Precisamos ter decisão, irmão, por isso fala bem forte, eu me decido pelo Senhor. Levanta a sua mão e diga, eu tomo essa decisão de voltar para o Senhor, de voltar para o meu Pai. E olha, irmão, a grande referência que nós temos, e é isso o grande motivo pelo qual nós sofremos, é justamente porque nós temos a tendência de relacionar a nossa figura de pai terrena com o nosso Pai do céu. O grande erro que nós cometemos, porque o nosso pai, a nossa mãe, ela pode falhar para conosco, mas o Pai do céu não falha. O Pai do céu não falha. Sabe por quê? Porque Ele não coloca condições para te amar. As condições são impostas por nós. Nós temos condições para amar e o nosso amor de fato é conveniente. O nosso amor, ele é de conveniência, porque, irmão, eu só faço o bem quando alguém me fizer o quê? O bem. Se alguém me faz o mal, eu faço o quê? O mal. A tendência humana é essa. Paulo já dizia isso. Paulo dizia, faço o mal que eu não quero, mas deixo de fazer o bem que eu quero. A tendência do ser humano é essa. Mas quando nós vamos para a imagem de um Deus que é misericórdia, um Deus que não impõe condições e só diz volta, volta, vem. E eu começo, irmãos, eu gosto muito de trabalhar assim as mensagens bíblicas através de imagens. E eu começo a enxergar aquele pai olhando todas as tardes pela janela. A porta ele não deixou nem fechar, porque a porta que foi aberta permaneceu aberta. Ele disse, não, deixa aberta a porta. E ele olhava pela porta, olhava pela janela e dizia assim, o meu filho vai voltar.
ele vai voltar. Aquele pai começava a olhar ali e dizia: um dia eu verei o meu filho andando por essa mesma estrada. E esse dia chegou. Toda vez que eu falo sobre o amor de Deus, o amor do Pai, eu gosto muito de lembrar do meu pai. Sabe por que eu lembro do meu pai? E hoje, mais do que nunca, eu gosto de pular no meu pai, eu gosto de abraçar ele, e eu vou e cumprimento ele. Sabe por quê? Porque quando nós entendemos o amor de um pai e o quanto sacrifício um pai faz pelo filho, só nos resta retribuir a ele, de alguma forma. Quando eu lembro do meu pai e sei o quanto ele já fez por mim, nós temos que retribuir, de alguma forma. Deus é esse pai que nunca nos abandona. Deus é esse pai que nunca vai nos abandonar. Você saiu da casa do pai, você foi viajar e nunca mais voltou. Você saiu da casa do pai, se distanciou do pai. Talvez tenham filhos de mães e pais que estão aqui, ou filhos e mães de pais que estão agora nos ouvindo e nos assistindo, que estão pensando: mas será que o meu filho vai voltar também? Pais que estão neste momento assistindo e se perguntando: mas o Robson está dizendo que num processo natural e normal o filho volta sim. Será que o meu vai voltar? Você talvez esteja se perguntando: será que o meu filho vai voltar? Eu quero que você acredite nisso. Eu quero que você creia, porque aquilo que ele viveu, experimentou, e aquilo que ele tem de lembrança, vai fazer com que ele pare e reflita. Esse jovem da Bíblia refletiu, e ele disse: quanta coisa boa tinha na casa do meu pai. Todas as manhãs, talvez ele se recordou até mesmo de como ele acordava na casa do pai dele. Na casa do meu pai, quando acordávamos, tinha um banquete à nossa espera. Olha, gente, e quantos jovens saem da casa do pai, deixam tudo de bom e vão comer lavagens. É duro isso, irmãos, é duro, mas eu só estou replicando o que a palavra diz. Filhos que saem da casa do pai, que tem tudo do bom e do melhor, em abundância, mas vão lá comer comida de porcos, comer lavagem. Ei, se eu estou falando hoje aqui para um jovem que um dia saiu, falando aqui para um jovem, para um moço que um dia saiu da casa do pai, foi embora, hoje está sofrendo e não sabe como voltar, eu digo: volta. Simplesmente pega o telefone, meu irmão, pega o telefone, meu irmão, pega o telefone, liga, manda uma mensagem e diz: estou voltando. Ou pega simplesmente o caminho de volta para casa. Pega. Eu me recordo um dia, eu estava indo trabalhar, peguei o carro, peguei a estrada, e eu gosto muito de ouvir música pela estrada, e comecei a ver uma música que falava justamente sobre o pai que nos ama, o pai que nos espera, o pai que nos chama a estar junto com ele. E eu comecei a chorar. Gente, eu ia visitar um cliente, eu estava indo visitar o cliente, descendo para a cidade, e comecei a chorar no carro, chorar compulsivamente. Eu pensei comigo: como é que eu vou sair e visitar esse cliente hoje? Sabe, e quando eu choro, gente, eu sou bem escandaloso para chorar, sabe? Eu não choro, tem gente que chora bonito, né? Eu sabia que tem gente que chora bonito, tem gente que fala, né? Bem baixinho, né? Eu sou escandaloso, eu gosto de causar. Quando eu choro, eu bah! E eu dentro do carro sozinho, comecei a chorar. Eu falei: não, o rosto ficou tudo vermelho, ficou tudo marcado, começou a ficar uns negócios aqui. Eu falei: meu Deus, e agora? Parei o carro, fiquei uns 30 minutos parado com o carro lá na cidade, e falei: deixa o rosto voltar ao normal para depois eu continuar, né? Como se não bastasse, cheguei na minha cidade depois, a rua 11 de agosto, a rua principal da cidade, e eu subindo a rua, vidro aberto, porque dentro da cidade daí é devagarzinho, né? Aí toca a bendita canção de novo, a música. Eu falei: não,
E o vidro estava aberto, eu comecei a chorar de novo. Vai chorar. Parei no semáforo assim, vermelho, parei chorando. Quando eu olho para o lado, o rapaz parou de moto do meu lado e... fechei o vidro assim, porque todo mundo que começou a me olhar de fora pensou que eu estava passando mal. Mas eu só estava chorando. Aí eu peguei o telefone e disse assim, eu acho que eu preciso fazer algo hoje. Peguei o meu telefone, disquei para o número do meu pai e disse, eu preciso falar com meu pai. Eu não vou dizer palavras bonitas não, eu não vou falar, não, eu só quero ouvir a voz do meu pai. Ei, vai criando aí um paralelo com a tua vida. Eu liguei, quem que atendeu? A minha mãe. Oi, Robson. Eu falei assim, oi, mãe. Chorando, né? Ela, o que está acontecendo? Minha mãe é desesperada. Gente, a minha mãe é desesperada. Minha mãe, quando vê que alguma coisa está fora dela, já fica daquele jeito, né? O que está acontecendo, Robson? O que aconteceu? Você está chorando? O que aconteceu com o carro? Você bateu? Você... Não, mãe, não aconteceu nada. O pai está aí. Falou assim, tá, mas o que aconteceu? Eu falei, mãe, não aconteceu nada. Deixa eu só falar com o pai. Ela disse, vou passar. E eu chorando que estava, nem consegui falar. Eu peguei o telefone, meu pai atendeu, falou, fala, Robson. Meu pai sempre foi mais, né? Mais ríspido, né? Durão e tal. Aí eu falei, oi, pai. Ele falou, oi. Eu falei, pai, eu só tô ligando. Eu não quero nem falar muito. Eu só tô ligando por um objetivo. Ele falou assim, o que aconteceu? Eu falei, não. Eu só quero falar que eu te amo. E meu pai, eu também. Eu falei, era só isso, pai. Eu só quero registrar isso agora, porque eu te amo. Agora, pai, passa o telefone para a mãe, porque senão ela vai ficar com ciúme. Passa para a mãe. Ele passou, minha mãe, o que aconteceu? Eu falei, não, mãe, não aconteceu nada. Deixa eu só falar uma coisinha para você também. Ei, mãe, eu te amo. Ela falou, eu também, Robson, eu também. E eu fui embora, fui para minha casa, e eu me senti tão bem. Sabe por quê? Nem sempre nós falamos isso quando devemos. Ou melhor, deixa eu perguntar. Qual foi a última vez que você falou isso para teu pai? Para tua mãe? Qual foi a última vez? Estava ali do lado agora há pouco. E antes de vir aqui e entrar, eu peguei o meu celular, vi um WhatsApp da minha esposa, a Dani. E a Dani gravou um áudio de 8 segundos do meu menininho, Davizinho, falando, papaizinho. Eu quase que chorei ali do lado. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o pai não foi criado para ficar longe do filho. E o filho não foi criado para ficar longe do pai. Quando o pai perde a referência de cheiro do filho, ou quando o filho perde a referência do cheiro do pai, nós estamos dentro de um caos. Irmãos, eu quero dizer para você, se nós entramos nesse caos, eu convido você, volta, regressa, porque você tem que voltar a saber o cheiro do teu pai. Você tem que voltar a conhecer como que é a casa do teu pai. O Pai das misericórdias. O Pai das misericórdias. Confiei no teu amor e voltei. Vamos cantar juntos? Vamos ficar em pé, vamos? Fica em pé comigo. Isso. Confiei no teu amor. Bem forte, vai. Confiei no teu amor. Levanta o seu braço. Isso. Levanta seu braço ao alto. Estica ele. Isso. Volta. Volta, meu irmão. Volta, minha irmã. Volta. Volta para os braços do Pai. Volta para o Pai da misericórdia. Volta para o Pai da misericórdia. Regressa. Volta para a casa do amor. Mais uma vez. Confiei no seu amor e voltei. Sim, aqui é o meu lugar. Sim, aqui é Isso. meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou Este pranto em minhas mãos. E ainda como você está em pé, para concluir, você percebeu que em diversos momentos eu disse, o pai não pode perder a referência de cheiro do filho,
E também o contrário. O filho não pode perder a referência de cheiro do pai. Nós estamos falando, sabe do que, irmãos? Do nosso Pai. O Pai das misericórdias. Quando nós perdemos a referência, nós tendemos a sair como esse jovem e ir embora. Não saia da casa do seu pai. Não saia. Por mais que tudo esteja difícil, eu sempre ouvi essa frase: se com Deus está difícil, sem Ele é pior ainda. Não saia da casa do Pai. Custe o que custar, doa o que doer, não abandone a casa do Pai. Deus abençoe. Obrigado, meu irmão Robson Nunes.